Bem-vindos. Esse é o segundo episódio do podcast Compulsão e Obesidade. É a Logos, promovendo conteúdo de qualidade, contribuindo para profissionais, para os pacientes, com temas relevantes, primordialmente que interferem na vida pessoal, na vida familiar, nos relacionamentos, na profissão e na saúde mental e física como um todo. Esse podcast nós estamos fazendo para comemorar o Dia do Psicólogo. Dia 27 de agosto é o Dia do Psicólogo e nós temos tido aqui na Logos essa cultura de comemorar com a Semana do Psicólogo, trazendo sempre um tema escolhido pelos alunos, escolhido pelos profissionais em uma pesquisa. E o tema dessa série é compulsão e obesidade. Já perceberam? Se você ainda não viu o episódio 1, olha, dá uma olhadinha aqui no canal Marisete Rodrigues. E não esqueça, gente, olha, use a setinha, divulgue esse material para todas as pessoas que você conhece e sabe que vai tirar proveito desse conteúdo. Mas também dá um joinha, né? Dá um like, porque isso faz com que a gente fique sempre antenado, animado, para continuar essa jornada que, particularmente, eu sou apaixonada, que é, gente, trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, pegar na mão e caminhar em busca de uma saúde e de uma vida abundante. Estamos aqui nessa mesa com a Úrsula. Úrsula veio trazer um pouquinho da sua experiência, um pouquinho, né? Porque é uma vida de experiência sobre a vivência da obesidade. Obrigada, Úrsula, mais uma vez, você está aqui. E também doutora Lívia Guedes, uma especialista em saúde integrativa e, primordialmente, ela me falou logo quando chegou, olha, eu sou especialista como endócrino em obesidade. Verdade. Então, obrigada, doutora Lívia, por participar desse momento. E vamos continuar essa conversa que eu estou aprendendo muito. Está sendo, para mim, assim, muito gostoso, muito gratificante. O tanto que eu estou aprendendo, eu imagino que quem está em casa participando, mande seu comentário. Participe mandando seu comentário. Também, né, as pessoas estão aprendendo conosco. Doutora Lívia, normalmente, quando uma pessoa passa por alguma situação, eu digo que ir ao psicólogo é o último recurso. Normalmente, ela faz várias caminhadas, muitas buscas e investimentos, Verdade, né, antes de ir a um psicólogo. Um dos primeiros é o médico. Então, eu imagino que você recebe uma pessoa com compulsão e obesidade como sendo um dos primeiros, né, do caminho que a Sim. pessoa está procurando. Como é que é isso? Como é que chega o seu paciente no seu consultório? o paciente sempre chega, o obeso ou que tem PCA, né, que a gente vai descobrir na anamnese, ele chega meio desesperançoso, né? É a minha última chance, é a minha última oportunidade que eu vou dar para mim mesmo, porque eu já tentei inúmeras vezes, já caminhou muito, né? Poucos são os que vêm de primeira vez, doutora, eu estou vindo hoje, vou começar a tratar hoje obesidade, é uma caminhada longa, né? E esse profissional médico, ele precisa ter um olhar integrativo, ele precisa ter um olhar multidisciplinar, né? Porque TCA e obesidade não se trata sem terapia, né? Não se trata sem um nutricionista, não se trata sem um educador físico, sem atividade física. Então, é um conjunto, né? Um dando a mão ao outro profissional, de maneira que a gente consiga tratar, né, essa doença, né, que é a obesidade. Estou imaginando aqui, então, um lugar de responsabilidade, porque eu estou declarando que, normalmente, o médico é o primeiro profissional que o paciente busca. Sim. A importância desse olhar integrativo Sim, muito para importante. incluir Muito outros importante. no circuito, né,
também fazendo Muito um importante. time de apoio Sim. e de caminhar juntos. Sim. Normalmente, na psicologia, nós usamos muito isso, né? Qual é a gota d'água que trouxe o paciente ao consultório? De uma situação que já é empurrada com a barriga ao longo de muito tempo, de uma doença sofrida por muito tempo, por muitos anos, no seu consultório. Qual é a gota d'água que paciente leva? que foi hipertenso, né? Hipertenso severo, de difícil controle, às vezes fazendo uso de 2 medicações, 3 para hipertensão arterial, sem êxito. Um paciente diabético, descompensado, né? E a diabetes, ela sempre atinge órgãos-alvos, então, às vezes já está com problema visual, na visão, né? Ou renal. Então, é a gota d'água, né? Sim, sim. É a gota d'água. Sempre, então, um sinal clínico. Sim, sim. Que é o que realmente que o ouvido escuta mais, né? É. Mas eu acredito, Marisete, que é por aquilo que a gente conversou no episódio anterior, que é o paciente obeso, ele não quer olhar para essa doença. Ele prefere se esconder, porque é tão doloroso, é tão frustrante estar nesse lugar que a gente não tem controle sobre isso, que a gente não quer olhar. E aí, quando a gente faz um exame e aí acusa, né, que existe uma necessidade de tratamento médico, né, aí o paciente ele fala, não, agora eu tenho que olhar para isso. Olhar para isso. Para você, Úrsula, qual foi sua gota d'água? Então, a minha gota d'água foi eu chegar ao limite de entrar na diabetes, né? Eu já vivia muitas dores no corpo, né? O processo inflamatório, a gente só percebe que ele é oneroso para a nossa vida depois que a gente não tem mais, né? Verdade. O processo inflamatório, ele era pesado, né? O que eu falo, assim, a sensação que eu tenho depois que eu me curei, né? Que me curei, não, porque eu não acredito que a obesidade tenha cura, porque ela é um fantasma, né? Controle, uma sombra. né? Mas depois que eu me senti controlada, né? Em relação à obesidade, eu consegui ver que eu morria um pouco todos os dias. Porque a minha vida ela era extremamente limitada, né? Com 40 quilos a mais, eu tinha limitações físicas para subir escada, para fazer uma atividade física, até para me ajudar num processo de emagrecimento, era difícil. Uma fadiga, né? Uma fadiga, eu cansaço. acordava cansada por causa do organismo inflamado, né? Sono de qualidade ruim. Sono de qualidade ruim e N coisas que a gente só percebe depois que a gente não tem mais, né? Então, a gente está falando de tantos riscos, tantas dores no físico. Uhum. E as dores da alma. É verdade. O que você observa, doutora Lívia? Outro dia eu vi o relato de uma paciente assim, doutora, a obesidade antes de me matar fisicamente, ela vai me envergonhar, ela me envergonha. A vergonha que eu sinto é muito grande de entrar numa loja e a vendedora falar, não tem roupa para você. Para você aqui não tem roupa. Né? Então, assim, é uma vergonha, né, que o paciente passa. É um problema muito sério com autoimagem, com depressão, com autoestima, né, com casamentos que acabam por conta de TCA, por conta de obesidade. Sim, você É falou uma em família casamento, que adoece. Todos, né, adoecem. Você falou em casamento, eu estou me lembrando de um casal que eu atendi há alguns anos. E era um casal que funcionavam bem juntos, como uma boa sociedade. Então, esse casal, na logística, na estrutura, funcionavam bem juntos. Existia um sentimento de bem-querer mútuo. Normalmente, eu não uso a palavra amor, porque, sinceramente, eu acho pega demais. Mas um bem-querer, um respeito. E esse casal me procurou no consultório, porque o marido olhava e dizia, por causa da obesidade, ele falou, eu não consigo mais sentir desejo sexual.
por ela. E isso estava Meu doendo Deus. nele, porque ele queria manter o casamento, eles funcionavam bem juntos. E é claro que eu fui trabalhar com ele, aí entra o olhar de um terapeuta sistêmico. Eu fui procurar olhar na história dele, de onde vinha, sabe, esse olhar para a obesidade de uma maneira limitante. Porque, vamos combinar, aqui não é hoje, nosso tema é compulsão e obesidade, mas como ele influencia os relacionamentos, influenciam os casamentos, influenciam Verdade. primordialmente a sexualidade. Porque a sexualidade perpassa pelo corpo. Sim. Verdade. É muito sério. E é claro que esse marido, ele teve uma mãe que faleceu agravante de questões da obesidade. Então, ele já trazia esse fantasma de perdas de pessoas importantes na vida como agravante da obesidade. E ele olhava a esposa, ela estava acima, sobrepeso. Uhum. E ele falava, mas eu não consigo. E foi um trabalho, e de repente vocês devem estar perguntando, Marisete, o que terminou? Esse casal continuou junto ou esse casal se separou? Gente, olha só, eu tenho um defeito. Eu torço sempre para a união. Esse casal se manteve juntos. Se manteve juntos porque ele limpou o fantasma do temor que ele trazia. Ao mesmo tempo, os dois se tornaram parceiros para tratar a doença. Não competindo e nem se separando. Foi fácil para aquela esposa? Claro que não. Qual é a mulher que escuta, Não está sendo desejada. né? não está sendo desejada e bate no peito e lida bem com isso? Nem homem, nem mulheres, né? É. Mas, primordialmente, nesse caso, eu estou falando de uma esposa, de uma mulher. E ela pôde aceitar a doença, porque ela também negava a doença. E a gente está falando de um quadro, né, que interfere os relacionamentos. Interfere. A minha experiência, graças a Deus, no meu processo de obesidade, eu já estava casada, né, com meu atual marido e que super me apoiou em todo o processo. Trazia à tona para mim algumas questões, mas ele via como aquilo me doía, né? Então, em relação ao meu casamento, eu tinha um bom apoio emocional, né? Mas o relacionamento da pessoa obesa, né, que a dor psicológica que ele tem é tão grande, que eu tinha era tão grande, que eu me isolei. Aí né? se isolou também no casamento. Não me isolei e aproveitei que, como eu não era julgada pelo meu marido, eu não vivi esse julgamento, graças a Essa Deus, rejeição. né? Essa rejeição. A rejeição era minha comigo mesma, né? Era minha com o espelho, né? Eu não me reconhecia no espelho, então eu não me olhava no espelho. E aí, como eu não me olhava no espelho, a minha autoestima era muito baixa. E aí, então, eu não me maquiava. Eu não comprava roupas, eu usava legging, né? E blusas largas que não me fariam enxergar que aquele número já não cabia, né? Então, a minha autoestima ficou bastante debilitada, Sim. né? E aí, com a autoestima debilitada, eu não queria sair para ver os amigos. Eu não queria sair, né? Porque Conseguia socializar, não né? Que é muito conseguia comum socializar. acontecer. Sim, sim. E aí a falta de socialização, Fica mais introspectiva. mais introspectiva, o que é completamente diferente do que eu sou, né? Na minha vida pessoal, né? E aí Na isso seu traço no de meu personalidade, traço de que é um traço personalidade. extrovertido. Exatamente. E aí acaba que o teu psicológico ele deprime, né? Então, assim, e aí o que faz? Você come mais, porque a comida é uma fuga para esse processo. E aí é um círculo vicioso. Você, na verdade, ativa o sistema de recompensa cerebral, né? E aí, quando você ativa esse sistema,
Você precisa comer algo que seja palatável e que vá te gerar a liberação de uma dopamina, né? Que é o neurotransmissor do prazer, que vai lá e anestesia essa tristeza. Faz uma cosquinha. Temporária, né? Temporária. E aí, quando acaba, você quer comer mais um pouco, porque já passou, né? Aquela sensação de bem-estar nem que percebe. gera. Você não percebe. E aí entra o TCA, Quantas né? vezes você está comendo, né? Quantas vezes? E nós estamos falando várias vezes, né? Nesse circuito. E como eu vejo como a obesidade, quando a gente fala assim, o efeito sanfona. Não é esse mesmo movimento? Vai e volta, que de uma maneira que não o se efeito sanfona interrompe. está muito relacionado àquele platô, né, doutora, que a senhora falou. É o platô que a gente se esforça. Não, segunda-feira, vamos começar a dieta. E aí começa aquela dieta, e aí faz uma restrição, o organismo já está nervoso ali com aquela restrição. E a restrição, ela leva à compulsão, né? Isso já foi feito, pesquisas que detectaram que quando a dieta é muito restritiva ou proibitiva, esse paciente, ele não vai conseguir sustentar, ele não adere, ele começa a comer escondido, né? Por vergonha, por se sentir culpado. Olha, vejam duas emoções que nós estamos falando várias vezes. Culpa e vergonha. Verdade. Ela caminha de mão dada com a obesidade. Culpa e vergonha. 24 horas por dia. Que alimenta esse circuito. Sim. Né? Que normalmente a gente observa do paciente. Que ele diz, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Aí chega no excesso restritivo. Sim. Não aguento mais, come. Sim. Depois que come, a culpa. Aí a culpa faz com que ele se sente o pior dos piores. Sim. Envergonhado, com ele mesmo, né? Ele fica Então angustiado. Aí vem a culpa, aí vem a vergonha dele mesmo. Não se fortalece. Também. Se sente fracassado também. Eu fracassei. Aí a culpa do fracasso, aí a vergonha do fracasso, né? E a gente se responsabiliza por esse fracasso. Até você entender que o teu organismo... E eu tô te falando isso, Marisete, porque eu só entendi, de fato, depois... Aproveita e fala para quem está em casa ali, olha... Tem várias pessoas que eu acho que precisam ouvir isso, Úrsula. Dá uma olhadinha naquela câmera ali. Gente, não é falta de vergonha na cara. Não é. E eu demorei muito para entender isso. E eu acredito que vocês aí que passam por isso acham que é falta de vergonha na cara. E aí eu acho que acreditar que é falta de vergonha na cara é que faz... Escutam muito isso, né, Úrsula? E acaba entrando por osmose e achando que de fato é falta de vergonha. Eu acho que acreditar que é falta de vergonha na cara é o ponto principal do círculo vicioso. Né? Porque por você acreditar que é falta de vergonha na cara, você se sente culpado de ter comido. E vergonha de não ter conseguido ter vergonha na cara. Né? Então, assim, quando eu ouvi essa frase do médico que ia fazer a minha cirurgia, que eu só fiz a cirurgia porque ele me acolheu quando eu cheguei no consultório, que vocês devem estar perguntando, né? Essa menina aí, tá falando o quê de obesidade? Pois é, eu estou falando de obesidade porque eu fui obesa. E o meu tratamento, depois de 7, 8 anos tentando emagrecer, foi ir para a cirurgia bariátrica. Né? E eu fui para a cirurgia bariátrica porque eu estava ficando diabética e eu já não conseguia mais fazer... A diabetes foi a gota d'água. A diabetes foi a minha gota d'água, né? Minha avó faleceu diabética. Eu não queria, eu via meus filhos, eu não queria ir pelo mesmo caminho, né? Então, eu morro de medo de cirurgia, né? Eu tenho trombofilia e tal. Para mim, a bariátrica era a última opção, né? A última opção. Mas, quando eu cheguei no consultório, eu já estava 4 anos lutando contra a bariátrica. Não vou fazer. E aí, quando eu cheguei no consultório, que o médico olhou para mim e falou assim, Úrsula, não é falta de vergonha na cara. Ele me pegou no colo ali, eu realmente fui acolhida e entendi, tive a explicação de que era uma doença.
de que era uma doença. E eu vejo pessoas obesas, e depois do meu caso, do bem-sucedido, do resultado, né, da perda e da estabilização Do da emagrecimento doença. sustentável, né? Vamos aproveitar, né, que a Úrsula está trazendo. Eu acho importante agora falarmos dos caminhos. Sim. Né? Nenhum tratamento tem um único caminho. É verdade. Também ele não daria conta da diversidade que são os indivíduos. É. São vários caminhos. Cada um escolhe e opta, né, junto com a equipe multidisciplinar, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma endócrino que me acompanhava da obesidade. Muitos pacientes me a gente apoiou. precisa indicar, né? Isso. Cirurgia bariátrica. Mas esse foi o caminho que, né, a Úrsula, depois de 4 anos resistindo, um dos itens. Porque senão a gente vai pensar assim, espera aí, Só tem tem cura? Só tem a bariátrica? É uma solução 100%? Não adianta fazer a bariátrica e não mudar a mente, e não entender que precisa mudar os hábitos de vida, né? Principalmente a reeducação alimentar, entender que você precisa bater uma meta de proteínas diária, porque quando você perde peso, você também perde músculo, que você precisa inserir na sua rotina uma atividade física, de preferência musculação, né? Associado a um cardio. Você precisa ter um sono de qualidade, um intestino saudável. Terapia. Terapia. E muita terapia também. Terapia. Obrigada. Terapia para Úrsula. sempre. Eu que agradeço. Não, a Marisete. doutora Lívia está falando o sempre. tempo todo, né? Terapia que para sempre. multi. Não tem como, não tem como. Por quê? O que eu entendo assim um pouco do que eu vejo no meu consultório? O paciente, às vezes, ele faz todo esse controle, né? Ele muda os hábitos de vida, às vezes, a gente precisa manter medicações para o resto da vida, mesmo ele tendo feito bariátrica, suplementação. Mas ele precisa entender, Marisete, mais do que isso, como que ele desarma o gatilho. E quem vai ensinar ele desarmar o gatilho emocional é o psicólogo. Não tem como ser diferente. Então, a terapia é para a vida. Mas é muito interessante, aproveitando, Marisete, o ensejo, a terapia ela é fundamental nessa pauta, né? E eu acredito que se ela bem introduzida, né, na hora certa, ela pode evitar que o paciente entre nesse círculo vicioso. É verdade. Né? Ok. Olha, então vamos deixar para o 3º episódio. A Úrsula usou a palavra pauta, né? Gostei, doutora Lívia. 2 itens para nossa pauta, didaticamente. No 3º episódio, amanhã, nós vamos falar sobre o lugar da terapia como integrante da proposta multidisciplinar, Sim. mas a gente está falando de uma doença em que o emocional ele é fortíssimo. O emocional é forte em todas, né? Mas é claro que algumas o emocional fica mais evidente. E também vamos falar sobre o ambiente sistêmico familiar e a influência nessa realidade que estamos trazendo. É verdade. De compulsão e obesidade. Olha, não deixe de ver o episódio 1, se você ainda não viu. E você vai entender e vai perceber, vai ouvir e vai fazer tantos insights como eu estou tendo. E nós vamos terminar o 2º episódio agradecendo. Mande seu comentário, faça aquilo que a gente combinou, né? Dispara a sua setinha, mande para quantas pessoas você perceber que vai crescer com este conteúdo. E não esqueça de dar o seu joia. Obrigada, Lívia. Obrigada, Úrsula. Que daqui a pouco vamos gravar o 3º episódio e vamos trazer um conteúdo bacana. Fique conosco.